Boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para falar de situações que envolvem a reumatologia. E me sinto bem à vontade para falar sobre esse assunto que nós combinamos, que se chama fenômeno de Raynaud. Esse fenômeno é descrito já desde o século XIX por um médico chamado Maurice Raynaud, que descreveu esse fenômeno a primeira vez. Então, até hoje é usado esse termo relacionado a esse fenômeno. Então, recebe o nome desse médico. Apesar de que na medicina hoje em dia a gente está usando cada vez menos nomes de estudiosos, cientistas, nas doenças que nós lidamos, mas ainda permanece esse termo, fenômeno de Raynaud. Então, o que é o fenômeno de Raynaud, né? E o que a reumatologia tem a ver com isso? Lembrar que o fenômeno de Raynaud não é uma situação que envolve apenas a reumatologia. Também outras especialidades médicas se interessam por esse assunto, em especial a vascular e também outras áreas da medicina em que doenças, por exemplo, hematológicas, que podem cursar com o fenômeno de Raynaud. Então, várias especialidades têm interesse no estudo desse fenômeno. E o que seria esse fenômeno? Esse fenômeno nada mais é do que uma reação exagerada ou disfuncional da termorregulação dos nossos vasos cutâneos. Então, a termorregulação dos vasos é importante, é fisiológica, porque quando nós estamos com muito calor, né, estamos num ambiente muito quente, os vasos se dilatam para dissipar o calor. Então, isso é funcional. Quando está muito frio, os vasos se contraem para manter mais o calor do nosso corpo. Então, nesse sentido, o fenômeno de Raynaud seria uma disfunção desse mecanismo fisiológico, né? Em que nós temos uma reação exagerada de vasoconstrição, de fechamento dos vasos cutâneos, em especial dos vasos terminais dos dedos das mãos e dos pés, podendo ocorrer também no nariz, na orelha, em mamilos, né? Em que nós temos uma vasoconstrição excessiva que leva a um fenômeno isquêmico, a uma perda de sangue nessa região. Bom, os mecanismos são bem variados, não se sabe bem ainda como esse fenômeno ocorre, né? Nós sabemos, por exemplo, que o fenômeno de Raynaud, em que não há uma doença por trás disto, envolve um mecanismo diferente do fenômeno de Raynaud causado por outras doenças, como, por exemplo, algumas doenças reumáticas, a clássica é a esclerose sistêmica. Então, os mecanismos são um pouco diferentes. Essa vasoconstrição é mediada pelo sistema nervoso simpático, é mediada por produtos liberados pelo endotélio, aquelas células que revestem os vasos, e também por células circulantes da corrente sanguínea. Então, é essa interação que gera essa reação exagerada ao frio ou ao estresse. Então, o fenômeno de Raynaud é isso, é uma vasoconstrição excessiva, né, causada pelo frio ou pelo estresse, que leva a um fenômeno isquêmico com uma alteração de cor muito típica. Então, o que chama atenção no fenômeno de Raynaud, clinicamente, é a mudança de cor que ocorre à exposição ao frio ou ao estresse, em especial nos dedos das mãos e um pouco menos nos dedos dos pés. Tipicamente, essa alteração ela é tricolor, né? Assim, o Raynaud clássico. Ele vem com um ataque branco, que é aquela palidez na ponta dos dedos, num dedo ou num outro dedo, né? Usualmente ele é bilateral, quando ele é unilateral sugere uma causa vascular, e é seguido de um ataque azul ou cianótico, né? Que é um escurecimento, um azulamento da ponta dos dedos por hipóxia, né? E depois, passado essa crise, passado esse ataque azul, pode haver uma revascularização maior e uma região mais hiperemiada, mais vermelha. O paciente sente também, junto nesse ataque isquêmico, né,
ele sente enformigamento naquela região branca ou azulada e ele sente mais frio naquele local. Quando vem dor associada, normalmente isso é um fenômeno de Raynaud mais grave. E se tiver cicatrizes de úlceras ou úlceras ativas, normalmente isso não ocorre no Raynaud mais simples, aquele que não tem causa, mas sim nas causas no Raynaud associado à doença, a outras doenças, como por exemplo esclerose sistêmica e lúpus. Também então aqui já é importante a gente comentar que o fenômeno de Raynaud ele é classificado como primário ou como secundário. Então o fenômeno de Raynaud primário é aquele em que eu não tenho uma doença por trás dele. A prevalência do fenômeno de Raynaud, já estava esquecendo disso. A prevalência do fenômeno de Raynaud é alta na população em geral. Nós temos de 3 a 5% das pessoas afetadas por fenômeno de Raynaud. Então não é uma situação incomum. Então essa classificação, né, do fenômeno de Raynaud primário, em que tu não tem uma doença associada, é de longe a forma mais comum de fenômeno de Raynaud. Então a maioria dos pacientes ou das pessoas que têm fenômeno de Raynaud tem a forma primária, né, em que você não tem... Um abraço aí para os meus parentes que estão me acompanhando aí. O fenômeno de Raynaud primário, ele não tem doença associada, ele ocorre mais em mulheres jovens, repetindo, ele é de longe mais comum, ele não costuma cursar com dor intensa, não dá úlceras em ponta de dedo, enfim, ele é pouco sintomático, ele ocorre basicamente só nos períodos de inverno, nos períodos mais frios, né? E tem uma evolução boa, inclusive com o passar do tempo, ele pode minimizar, essa é a palavra melhor, né? Às vezes, aquele paciente que não parece ter uma causa secundária, mais raramente com o passar dos anos, pode aparecer uma doença por trás daquele fenômeno de Raynaud que começou lá há uns anos atrás e que a gente imaginava que era primário. Já o fenômeno de Raynaud secundário, bom, esse pode representar doenças mais sérias ou não. Então, o secundário é aquele Raynaud em que tu tens uma doença por trás daquele fenômeno de Raynaud. E a lista é grande de situações em que o Raynaud pode aparecer. Vamos falar, por exemplo, indivíduos que usam instrumentos vibratórios podem ter fenômeno de Raynaud. Essas britadeiras, né, esses instrumentos podem gerar fenômeno de Raynaud. Medicamentos também podem gerar fenômeno de Raynaud. Por exemplo, descongestionantes nasais, que têm vasoconstritores, medicamentos para enxaqueca, beta-bloqueadores, que são usados no tratamento da hipertensão, também podem cursar com um fenômeno de Raynaud. Medicamentos também temos que estar atentos a essa questão. E aí temos também doenças hematológicas, por exemplo, doenças que cursam com hiperviscosidade sanguínea. Algumas neoplasias hematológicas também podem dar fenômeno de Raynaud. Qualquer doença vascular também, aterosclerose, doença de Buerger, que é uma doença associada ao tabagismo, pode também cursar com fenômeno de Raynaud. E as principais doenças que causam Raynaud secundário são as doenças reumatológicas. Temos basicamente 3 principais doenças que podem cursar com o Raynaud mais grave, em especial a esclerose sistêmica, a doença mista do tecido conjuntivo e a dermatopolimiosite. Mas lúpus também tem uma chance maior de cursar com o fenômeno de Raynaud, né? Síndrome de Sjögren também. Então, essas doenças autoimunes sempre fazem parte do diagnóstico diferencial do fenômeno de Raynaud. Então é importante a gente definir essa classificação, né? Lembrar que o Raynaud, ele mais comum é o primário, mas o secundário sempre precisa ser afastado para não deixar passar uma doença mais leve ou até mesmo uma doença mais grave. Em relação aos sintomas, então, eu já comentei um pouco, aquele indivíduo que quando toca um objeto frio na geladeira, ou ele sai do banho quente para um ambiente frio, essas mudanças bruscas de temperatura, geram aquela alteração de cor, né? Seja um ataque branco, que fica branco, pálido, que nem mão de defunto, né? Ou
e logo após azul, ou às vezes o ataque é só azul, só fica azulado mesmo, né? Normalmente é bem definido a área branca para cima, a área terminal, ou área azulada para cima e uma área para baixo normal. É bem definido essa área nos dedos, né? Não é muito comum afetar os polegares. O envolvimento polegar sugere uma doença secundária, uma causa secundária, né? O paciente, durante esse ataque branco e azulado, ele pode ter informigamentos e dores. Usualmente esses ataques duram de 15 a 20 minutos e claro que isso depende do reaquecimento da mão. Então se você reaquece, ele tende a durar menos, né? E se você permanece com ele exposto ao frio, isso tende a se manter mais tempo. Quanto mais tempo, pior pode ficar. Então, usualmente ele é autolimitado, mas se você mantém o Raynaud muito tempo, pode haver complicações graves, né? Como úlceras na ponta de dedo, diminuição do tecido do dedo, né? E raramente amputações. É muito raro, mas acontece também, principalmente amputações só em doenças graves, como esclerose sistêmica, né? E o Raynaud primário não leva a esse tipo de complicação, né? Então esse é o quadro clínico típico do paciente com fenômeno de Raynaud. Nós usamos como diagnóstico desta doença a história do paciente, o que ele nos conta. Às vezes, hoje em dia com os celulares, né, as fotos ficam fáceis. Então, às vezes o paciente traz a foto para nós no momento do fenômeno de Raynaud, ou ele descreve esse quadro bem característico. O exame físico, quando você consegue enxergar, fica muito claro isso para nós, é muito, muito típico esse aspecto. E nós podemos também, dependendo da situação, se nós temos sintomas e sinais de outras doenças, então nós vamos sempre buscar sinais e sintomas de outras doenças, como esclerose sistêmica. Vamos ver se o paciente tem também refluxo, se ele tem a pele espessa, né? No lúpus, se ele tem fotossensibilidade, se o sol traz algum problema para ele, se ele tem envolvimento de articulações junto, né? Num paciente com doença hematológica, nós vamos usar o laboratório quando nós suspeitamos disso. Então, na suspeita de doença sistêmica, de Raynaud secundário, nós podemos e devemos usar o laboratório para isso. Vamos pedir exames gerais, podemos pedir pesquisas de autoanticorpos quando nós suspeitamos de esclerose sistêmica ou de lúpus. Então vamos usar o laboratório. Nessas doenças, virtualmente todos os pacientes têm um exame chamado FAM positivo. Então o FAM sempre deve ser pedido nos casos em que se suspeita de causa secundária e também nos casos em que tu suspeita de doença reumatológica sistêmica. Você pode fazer um exame chamado capilaroscopia periungueal, que é um exame feito por dermatologistas e também por alguns reumatologistas treinados, em que a gente avalia os vasos terminais aqui dos dedos. E nos pacientes com esclerose sistêmica há algumas alterações muito típicas ali encontradas. Então o arsenal de investigação envolve a anamnese, né, a história do paciente, o exame físico, o laboratório, nos casos em que tu suspeita de doença sistêmica, e também a capilaroscopia periungueal. Quando você suspeita de obstruções vasculares mais altas, em vasos maiores, também você pode usar a imagem de vasos para esta investigação. Então, em relação ao tratamento, né, do fenômeno de Raynaud. Bom, um aspecto importante é o tratamento não medicamentoso, não farmacológico. Todos os pacientes com fenômeno de Raynaud primário ou secundário devem ter essas medidas não farmacológicas orientadas. Então, por exemplo, quem fuma não pode fumar. O tabagismo, tá? Ele aumenta os episódios de fenômeno de Raynaud, porque ele causa vasoconstrição. Então, não fumar é importante, ou parar de fumar se você tem isso. Manter as mãos aquecidas, usar luvas. Quer dizer, eu brinco com os pacientes, tem que pagar mico, tem que manter as mãos aquecidas, mas não só as mãos aquecidas, o corpo inteiro, inclusive a cabeça, pode usar chapéu,
nos períodos frios, né? Manter-se bem agasalhado, todo o corpo aquecido, porque o estímulo de frio aqui nessa região, ele pode desencadear o fenômeno de Raynaud. Tá? Então, proteger-se. O estresse também pode desencadear o fenômeno de Raynaud. Então, controle do estresse, dentro do que for possível, também é importante isso. Essas dicas são muito importantes, precisam ser seguidas por todos os pacientes com fenômeno de Raynaud. Como interromper o fenômeno de Raynaud? Isso também é interessante. Desencadeou o fenômeno. Aqueça a mão, aqueça o dedo ou os dedos que estão brancos, né? Ou no ataque azul, azulados. Coloque as mãos numa água quente e também pode usar, se não tem o acesso da água, né? Pode colocar as mãos embaixo da axila, dessa forma assim. E manter assim, usando a própria temperatura do corpo, né, 37 graus, que isso vai controlar o processo. Né? Então essas dicas são importantes. Normalmente nós não usamos, no fenômeno de Raynaud primário, nós quase nunca precisamos usar remédios para esses pacientes. Né? Já no fenômeno de Raynaud secundário, aquele em que tem uma doença por trás, em especial as doenças reumáticas, é necessário frequentemente usar medicamentos para controlar o Raynaud. Quando tu precisa usar remédio no fenômeno de Raynaud primário, no máximo bloqueadores do canal de cálcio estão recomendados. Né? Medicações como nifedipina ou amlodipina podem ser receitadas pelos médicos. Mas no fenômeno de Raynaud secundário, frequentemente, por exemplo, a nossa experiência é mais com doenças reumatológicas, é lógico, na escala sistêmica, frequentemente nós temos que associar bloqueadores do canal de cálcio ao tratamento, né? Começamos com dose pequena e vamos aumentando conforme a tolerância e a eficácia dessas medicações, mas também, às vezes, nós temos que fazer associações com remédios. Então, quais são os remédios mais usados, com mais evidência no fenômeno de Raynaud? Os bloqueadores do canal de cálcio, em especial o amlodipino e nifedipino, os inibidores da fosfodiesterase, que é o sildenafil, o tadalafil, essas medicações que também são usadas para disfunção erétil masculina. Eles são potentes vasodilatadores e funcionam bem no Raynaud secundário. Também podemos usar nitratos tópicos, só não devemos usar nitratos com inibidores de fosfodiesterase, porque podem causar hipotensão, então isso tem que ser orientado por médico. Né? Nos casos mais graves ainda, que nós chamamos às vezes de emergência pelo fenômeno de Raynaud, que é aquele fenômeno de Raynaud que persiste, né, e o paciente começa com muita dor e risco de perder o dedo, o paciente tem que ser internado, ele precisa ser aquecido, essas drogas precisam ser associadas e às vezes nós podemos usar também análogos de prostaglandinas na veia para tentar melhorar essa circulação nos casos críticos de Raynaud crítico, que nós chamamos assim. Os pacientes podem se apresentar para nós também com esse Raynaud crítico, né? É uma emergência, o paciente tem que ser internado e medicado ali para tentar reverter o vasoespasmo o mais rápido possível. Claro que o tratamento da doença de base também é importante, né? Se você tem, por exemplo, uma neoplasia, que você tem muita produção de hemácia, né? Chama-se policitemia vera, ou muita produção de plaquetas, né? Plaquetocitose essencial. Nessas situações, o tratamento dessa situação vai reverter o fenômeno de Raynaud. Então, tratar a doença de base é importante, tratar também a doença de base reumática deve ajudar também. Existe também possibilidades cirúrgicas no fenômeno de Raynaud agudo, naquela situação crítica, né? Que é a simpatectomia interdigital. É um bloqueio dos nervos simpáticos na base dos dedos, que pode melhorar a circulação. Então, o cirurgião vascular pode ajudar nesse aspecto nos casos em que você tem uma situação muito crítica e que não está respondendo ao tratamento clínico. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar sobre o fenômeno de Raynaud. É um assunto muito interessante, na minha opinião. Ele envolve, é um problema frequente na população, há muitas dúvidas na população sobre esse fenômeno de Raynaud, então sempre é bom esclarecer. Se você tem fenômeno de Raynaud, pode procurar seu médico e buscar junto com o seu médico, observar se o seu fenômeno de Raynaud é mais primário ou secundário. Algumas dicas importantes. Se o Raynaud afeta os polegares,
Se ele dá muita dor, forma úlceras, pontas, cicatrizes de úlceras, se ele ocorre depois dos 40 anos, tá? Se há sintomas de outras doenças associadas, essas situações servem de alerta. Essas situações exigem a investigação de causas secundárias do fenômeno de Raynaud. Se você tem 20 anos, por exemplo, é mulher, tem uma história familiar também de Raynaud, isso é importante. O Raynaud primário, frequentemente a mãe do paciente, da paciente tem, né? Então, tem essa história familiar. Você tem episódios apenas no inverno. Não, são episódios que você controla bem. Não tem dor, não tem úlcera. Está evoluindo bem, só ocorre no inverno, como eu comentei. Bom, isso provavelmente é um fenômeno de Raynaud primário, né? E que na maioria das vezes irá evoluir bem. Como eu comentei, alguns desses pacientes precisam ser seguidos porque mais tarde alguma doença ou outra, em especial reumatológica, pode aparecer. Eu gostaria também de responder algumas perguntas que foram feitas previamente à live. Então eu recebi 5 perguntas aqui sobre o fenômeno de Raynaud, vou ler para vocês. A primeira pergunta: tem como manifestar essa doença no verão? Excelente pergunta. O fenômeno de Raynaud primário, ele tende a ser menor no verão, às vezes nem aparecer. Só que o fenômeno de Raynaud secundário, ele usualmente não respeita muito inverno e verão. Claro que ele vai piorar no inverno, mas ele continuará acontecendo no verão, inclusive com riscos de isquemias graves. Claro que no inverno tende a ser pior também. Então, o fenômeno de Raynaud que ocorre também no verão preocupa um pouco mais, é um sinal de alerta. Tá? Em relação às doenças que podem estar associadas a isso, então, conforme eu já comentei com vocês, nem sempre são doenças, às vezes são medicamentos que são usados, né? As doenças reumatológicas, as doenças difusas do tecido conjuntivo, todas elas têm um risco maior de desenvolver Raynaud, mas em especial a esclerose sistêmica, antigamente conhecida como esclerodermia, né? A doença mista do tecido conjuntivo e também a dermatopolimiosite. O lúpus também tem uma chance maior de o paciente lúpico de desenvolver Raynaud. Algumas doenças hematológicas também, uso de instrumentos vibratórios também. Basicamente a lista é grande, assim, provavelmente não me lembro de todas nesse momento, mas essas são as principais doenças associadas ao fenômeno de Raynaud. Aqui uma outra pergunta: eu tenho essa doença, posso ter gangrena e ter que amputar um dedo da mão ou algo assim? Se você tem fenômeno de Raynaud primário, essa chance praticamente inexiste, né? Mas você deve tomar as medidas não farmacológicas sempre. Se você tem fenômeno de Raynaud secundário, em especial esclerose sistêmica ou esclerodermia, sim, você precisa se preocupar e seguir mais de perto e tratando com medicamento, além dos cuidados, para evitar esse tipo de evolução que pode surgir nessa doença, sim. Então, depende da causa de base, né, do fenômeno de Raynaud. Na maioria das vezes, como ele é primário, não haverá esse tipo de complicação de amputação de dedos, de gangrena. Uma quarta pergunta também aqui: tenho enxaqueca e tomo remédios para tratar ela. Esses remédios podem interferir na intensidade do fenômeno de Raynaud? Sim. Qualquer medicamento com vasoconstritor, então remédios, por exemplo, para gripe, né, que tem descongestionantes nasais, esses muito comuns aí a gente usar. Quem tem fenômeno de Raynaud tem que cuidar, evitar esse tipo de medicamento. Os descongestionantes nasais tópicos também, né? Alguns remédios para hipertensão, especificamente os beta-bloqueadores, eles podem agravar também o fenômeno de Raynaud. Drogas lícitas, como o tabaco, e ilícitas, como a cocaína, podem também desencadear fenômeno de Raynaud, tá? E graves. Então, medicamentos para enxaqueca também podem, porque eles têm vasoconstritores, né? Podem agravar o fenômeno de Raynaud. Tem que cuidar disso.
tá? Discutir isso com o seu médico, um neurologista que trata a sua enxaqueca. E a quinta pergunta é se existe remédio para curar isso. Olha, o fenômeno de Raynaud primário, ele pode inclusive com o passar dos anos minimizar, mas o fenômeno de Raynaud secundário, você tratando bem a doença, por exemplo, se a causa é hiperviscosidade, você com o tratamento hematológico resolve a hiperviscosidade, você também resolve o fenômeno de Raynaud. Usualmente o fenômeno de Raynaud ele é persistente, né? O primário também, podendo minimizar com o passar do tempo. A experiência que eu tenho são com doenças reumatológicas maior. Então, nesses pacientes, tá, o Raynaud permanece, ele pode ser minimizado, a intensidade dele reduzida com o tratamento, a frequência dele aumentada, né? A frequência diminuída, né? Menos episódios com o tratamento, né? Menos graves também, mas resolver esse problema não é possível nos pacientes com esclerose sistêmica, porque o dano, a causa do fenômeno de Raynaud nesses pacientes é uma vasculopatia de base, uma vasculopatia, um dano estrutural do vaso, e esse dano nós ainda não temos um remédio que resolva esse dano vascular. Então o paciente com esclerose sistêmica ele vai permanecer com o fenômeno de Raynaud, mas o que nós queremos é ter menos fenômeno, menos intensos, não termos isquemia crítica, não termos perda de substância do dedo, não termos úlceras que são muito doloridas, essas úlceras nos pacientes com esclerose sistêmica. Só que nós estamos falando de uma minoria de pessoas aqui com o fenômeno de Raynaud, tá? A grande maioria não tem essa evolução mais agressiva, né? E felizmente tem uma evolução benigna, vamos dizer assim, nos casos de fenômeno de Raynaud primário. Quero mandar um abraço, fazer um aceno para quem está me acenando, né? Um beijo a todos e eu vou disponibilizar essa live também no meu Instagram e me coloco à disposição aí para adiante novas dúvidas que surjam, né? E já fazendo o link com uma próxima live que devo fazer ainda até o final do ano aí, provavelmente uma semana antes do Natal. Então, um novo assunto aí que a gente vai lançar para que vocês que me seguem possam também fazer essa agenda, tá? Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.